bem claramente ele fazendo isso. Porque às vezes em determinadas igrejas não existe essa parte do toque, de ungir a pessoa. Se você ver bem claramente ele, antes de orar pela pessoa, ele recebe a pessoa, ele abraça a pessoa, ele conversa com a pessoa, ele dialoga com a pessoa. Então é nesse momento que a gente vê isso. Porque às vezes existe determinada doença nas pessoas que é falta de comunicação, falta de contato, e Jesus manifestava muito bem isso. Jesus ele aproximava das pessoas. As pessoas estavam distantes, Jesus chamava as pessoas para vir até o meio, e as pessoas vinham até o meio, aproximavam-se dele, e Jesus depois declarava uma palavra de cura e de libertação. Tópico 3, no parte 3. No contexto do Antigo Testamento, o pecado e as doenças eram conceitos interrelacionados. Essa era a crença popular de Israel nos dias de Jesus, e o contexto mostra que o paralítico também pensava assim. Então, o contexto histórico que eles compreendiam é que os pecados e as doenças estavam interrelacionados, ou seja, se a pessoa está doente, se a pessoa está enferma, foi porque ela pecou. Tem uma passagem que os discípulos de Jesus perguntam para Jesus: Senhor, mestre, quem foi que pecou? Foi ele que pecou ou foram os seus pais que pecaram? Então esse conceito de pecado e de doença estava interrelacionado, ou seja, a pessoa estava doente porque cometeu pecado. Ou ele cometeu pecado, ou os pais cometeram pecado e a doença passou para ele. Então era esse o conceito que eles tinham naquela época, e até na época do Senhor Jesus também foi dessa mesma forma. Essa era a crença popular de Israel nos dias de Jesus, e o contexto mostra que o paralítico também pensava assim. Então imagine só esses cegos, surdos, mudos, pessoas aleijadas, paralíticos, pessoas que com a mão mirrada, que Jesus foi se apresentar para essa pessoa. Então, antes de liberar uma palavra de cura física para as pessoas, como eles tinham esse pensamento, esse conceito de que eles estavam com a enfermidade por causa do pecado, nós vemos no versículo, no texto anterior, Jesus dizendo assim para ele: ó, os teus pecados te são perdoados. Então Jesus liberou uma palavra que trouxe a paz àquele coração. Jesus liberou uma palavra que foi de misericórdia para com aquela vida, e aquela vida, aquele pensamento que tinha, que a doença dele é relacionada com o pecado, Jesus tratou eles interiormente primeiro. Então houve um tratamento interior, houve um tratamento antes do físico, houve um tratamento espiritual de Jesus. É isso que às vezes a gente vê na igreja, e há uma necessidade de nós compreendermos isso na igreja, que quando vier uma pessoa dentro da igreja que precisa de uma oração, que precisa da gente orar por ela, que está abatida, que está desanimada, que está passando por uma dificuldade na vida, ela precisa ser abraçada primeiro. Ela precisa ser acolhida primeiro. Ela precisa ser recebida por nós primeiro, e depois a gente libera uma palavra de poder e de autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus tinha essa sensibilidade, e nós que somos humildes e simples, graças a Deus por causa disso, é uma característica nossa, e nós temos o amor de Deus nas nossas vidas, temos que proceder dessa mesma forma. O tópico 4. O ensino do Novo Testamento revelará que de fato há uma relação entre o pecado e as doenças. Todavia, devemos observar que nem sempre a lei de causa e efeito pode ser usada para justificar determinadas doenças ou fatos ocorridos. Na verdade, como foi lido na introdução, existe sim uma relação entre pecado e doença, pecado e morte, como nós vimos na introdução lida pela diaconisa Maria José, a nossa professora de escola bíblica dominical, que diz que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado
morte. Então, Deus havia feito a terra perfeita, o colocado no casal no jardim do Éden perfeito, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma doença, sem nenhuma morte, nem morte nenhuma. Mas como eles pecaram, e como consequência do pecado deles, veio a morte. Como consequência do pecado deles veio o sofrimento, veio a dor, veio a enfermidade e veio as doenças. Então, existe sim uma relação entre pecado e doença, mas não é somente isso não. Nem todas as vezes a doença está relacionada com o pecado de alguém. O 5. Na narrativa de Lucas, Jesus, o Filho do Homem, demonstrou o seu poder tratando o problema da alma, removendo a culpa e depois cuidou do corpo, removendo a enfermidade. Então, existem pessoas que vão vir buscando uma cura física, vão vir buscando a cura do corpo, sendo que, na verdade, em primeiro lugar, elas precisam da cura da alma. Elas precisam ser acolhidas, as pessoas precisam ser recebidas. E nós ouvimos isso recentemente. A nossa irmã Joelina, quando veio aqui, ela testemunhou isso. Ela falou isso que depois que ela veio para cá, que ela viu a receptividade dos irmãos, os irmãos com amor acolheu ela, e que nós oramos por ela, a vida dela mudou. Aquelas dificuldades que ela estava passando, aquelas lutas e problemas que ela estava passando, foram sanados por Deus. Então nós vimos o agir de Deus em nosso meio, porque o Espírito Santo continua operando em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, culpa, perdão e cura. Pessoas vêm para a igreja com sentimento de culpa, de culpados, recebem o perdão de Deus, os seus pecados estão curados. E nós também fomos assim. Quando nós chegamos na igreja carregados de pecado, carregados de problemas, carregados de situações difíceis, mas nós recebemos uma palavra aqui de perdão, que Jesus nos perdoou os nossos pecados, que Jesus ele entregou a sua vida por nós. Nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele apagou os nossos pecados, ele apagou os nossos erros, e nós recebemos essa cura maravilhosa, não somente física, mas a cura da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o tópico 1.2, que é a ação de Satanás. É um fato bíblico que toda doença e enfermidade existe como consequência da entrada do pecado no mundo. Então, toda doença e enfermidade existem como consequência da entrada do pecado no mundo. Antes não havia doença, não havia enfermidade, não havia dor, não havia sofrimento, mas com a entrada do pecado no mundo mudou tudo, mudou totalmente a ordem das coisas. Os homens, Adão e Eva, que se alimentavam a princípio de ervas, de frutas, de verduras, passou depois disso a se alimentar de carne de animais. Então mudou completamente com a entrada do pecado no mundo, mudou completamente a ordem vigente aqui no nosso planeta. Então, por outro lado, a Escritura mostra também que há enfermidades que vêm por conta do julgamento de um pecado pessoal. Então, enfermidades e doenças como consequência da entrada do pecado no mundo. Existem enfermidades e doenças na pessoa por causa de um pecado pessoal da pessoa, por causa de uma falha pessoal da pessoa. E nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, é que existia na igreja de Corinto uma situação pecaminosa, horrível, que um filho estava tendo contato pessoal com a sua madrasta. Era essa situação lá na igreja de Corinto, uma igreja espiritual, mas que também tinha esses problemas. O apóstolo Paulo diz que entregou o corpo desse ser, dessa pessoa para o diabo, para que a alma dele fosse salva. Então, há doenças e enfermidades como consequência de um pecado pessoal. Enquanto outras, como demonstra Lucas, estão associadas à ação de Satanás. Embora
decorrência de um pecado pessoal da pessoa, existem também doenças e enfermidades como uma ação de Satanás sobre a vida das pessoas, sobre a vida de alguém, sobre a vida de um ser. E é interessante que em determinado momento, Jesus, quando vai curar um homem, um endemoniado, uma pessoa que estava possessa de espírito imundo, Jesus ele repreende o espírito de enfermidade, o espírito de doença. Era um espírito ou um espírito de enfermidade que estava causando doença na pessoa. Jesus dirige sua palavra de ordem àquele demônio, espírito de enfermidade e doença saia. E como Jesus ele tem poder sobre as doenças e a morte, repreendeu e aquela pessoa foi curada no nome de Jesus. Quando confrontou o chefe da sinagoga, Jesus declarou essa verdade. Está lá em Lucas capítulo 13, versículo 16. Jesus demonstrou o seu poder sobre a enfermidade e sobre aquele que a causara, que era Satanás. Então o Senhor ministrava cura da alma das pessoas, a cura física, a cura espiritual das pessoas e libertava as pessoas de espíritos imundos e sujos. É nesse momento que nós precisamos desse revestimento de poder. Porque quando nós temos esse revestimento de poder que nós temos buscado aqui na oração para os jovens, um dos dons espirituais é o discernimento de espíritos. Quando há este dom de discernimento de espírito, nós sabemos qual é o espírito que está causando aquele mal àquela pessoa. Quando o Senhor repreendeu aquele espírito imundo, ele dirigiu o seu espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade eu te ordeno, saia, e ele saía. Então esse dom espiritual, nós precisamos ter esse dom. Nós que temos buscado esse revestimento de poder, vamos buscar de Deus esse dom. Nós que falamos em línguas, a orientação de Deus é que a gente busque em oração a interpretação dessas línguas. Existe uma variedade de dons espirituais, nós temos que buscar, nos capacitar com esses dons, porque nós vamos ter um entendimento, a clara visão de qual é verdadeiramente a situação daquela pessoa, o que aquela pessoa está precisando, o que aquela pessoa está necessitando. Então, a ação de Satanás, os espíritos imundos sujos, têm aprisionado vidas, têm aprisionado vidas com doenças e com enfermidades, e as pessoas precisam ser libertas no nome de Jesus. O resumo desse primeiro tópico, desse primeiro tema: o perdão é terapêutico, ou seja, o perdão cura. O perdão ajuda no tratamento de algumas doenças e enfermidades. O perdão ele é terapêutico. Muitas doenças são resultado da falta de perdão, de mágoas e de ressentimentos. E é horrível isso. E é terrível isso. Porque quando você encontra com pessoas nessa situação, as pessoas não enxergam a solução, elas só enxergam o problema. Só enxergam o problema. Aí você dá uma palavra de ânimo, você dá uma palavra de esperança, a pessoa, em vez de receber essa palavra de ânimo e de esperança, ela olha para o problema de novo, ela olha para a situação de novo, ela olha para as pessoas que acusaram, ela olha para as pessoas que falaram mal. E a orientação de Deus para nossas vidas, que traz um bem tão grande em nós, é quando alguém pisar no nosso carro, quando alguém falar mal ao nosso respeito, quando alguém lançar calúnias ao nosso respeito, é falar: Papai do céu, tome essa pessoa, cuida dela, perdoa porque ela não sabe o que ela fala, abençoa a vida dela, no nome do Senhor Jesus. É essa a mensagem de Deus para nós. Oh, Jesus. É essa a mensagem do Senhor para as nossas vidas. É interceder por essas vidas, porque maior do que o erro delas contra nós era o nosso erro contra o nosso próprio Deus. Porque Jesus, sendo perfeito, Ele morreu por nossas vidas, Ele morreu por nossos pecados, Ele doou a sua vida por nós. E ó, que nós éramos miseráveis pecadores. Então, diz a palavra do Senhor, que quem mais ama é quem mais perdoa. Quem mais amou foi aquele que mais liberou o perdão. Então vamos liberar o perdão, porque isso é bom para nós, isso é bom para as nossas vidas. Você coloca mais amor no coração dos crentes.
O tópico 2, o objetivo deste tópico do tema 2, que é sobre razões para curar. Quais eram as razões que Jesus tinha para curar? O objetivo deste tema, o objetivo específico é mostrar que uma das razões das curas do ministério de Jesus era a compaixão. Então, mostrar que uma das razões do ministério de Jesus era a compaixão. Ele se movia de íntima compaixão. Na leitura oficial nesta noite, nesta manhã, e na leitura oficial ontem também, que foi o tema da mensagem da nossa irmã Elisama, que foi sobre a cura, a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. Diz o texto que Jesus viu o sofrimento daquela mulher. E Jesus, ele se moveu de íntima compaixão para aquela mulher e curou e ressuscitou aquele jovem que estava morto, que estava ali indo no caminho para o cemitério para ser enterrado. Jesus, ele ressuscita sonhos. Eu louvo a Deus pela mensagem de ontem, foi muito linda. Se eles perceberam o que Deus falou ali com eles, Deus falou muito claramente aqui conosco ontem, ali no alfabeto bíblico no Riacho Seco, sobre o chamado, sobre o chamado de Deus na vida de cada um de nós. E falou muito claramente com eles sobre o chamado de Deus na vida de cada um deles ali. Porque nós sabemos muito bem que, como a diaconisa Maria José falou essa manhã, é uma dificuldade muito grande. Eu ensinei lá e eu sei que é muito grande. Porque eles são excluídos, claro. Eles eram excluídos da escola, eles eram excluídos na comunidade, e eles ainda, e agora muitos eles são excluídos muito mais, porque estão servindo do Senhor. Mas graças a Deus, que a graça de Deus está sobre a vida deles. Eles eram cabisbaixos, irmãos. Eles eram cabeça baixas, e hoje, graças a Deus, nós vemos Deus elevando aquilo que foi falado sobre a coroa. Claramente a situação deles que eram antes, e hoje eles estão ali sendo abençoados ali, e sendo bênçãos naquele lugar ali também. Deus mudou a situação deles ali, de pessoas excluídas. É aquilo que Jesus fala, ele revelou aos pequeninos, e foi revelada a salvação. Aprove a Deus revelar a salvação a eles. É uma situação muito difícil, era uma pessoa muito excluído, mas que foi abraçado e amado por Deus. E se eles entenderam a mensagem de Deus falando claramente que Deus chamou eles para algo grande, essas coisas grandes vão acontecer, eles vão ser instrumentos de Deus ali para abençoar aquelas vidas em nome de Jesus. Então, uma das razões da cura do ministério de Jesus era a compaixão. Razões para curar a compaixão. Os evangelhos mostram que uma das razões da cura dos enfermos no ministério de Jesus estava em sua capacidade de demonstrar compaixão. Ou seja, ele se movia de íntima compaixão pela pessoa. Segundo o dicionário Hawais, compaixão significa sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado de desejo de minorá-la. Ou seja, Jesus, ele sentia a dor das pessoas. Jesus, ele compreendia a dor das pessoas. E nós ouvimos aqui, eu pedi para a gente louvar o Senhor naquele terceiro hino de cura. Aquele hino é a cara da cooperadora Maria Rosa. Aquele hino, a maioria das vezes que dá oportunidade para ela louva ao Senhor naquele hino. E é muito tremenda a mensagem desse hino. E ela testemunhou, irmãos. Ela já relatou aqui que ela testemunhou. É um dom que Deus deu para ela, essa compaixão. Ela relata que há determinadas situações que ela está orando, que ela sente a dor das outras pessoas. Ela às vezes nem sabe quem é, mas ela sente a dor. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, é o amor de Deus por nós. É nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa. É nos movermos de íntima compaixão pelo outro. É sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro e com o desejo de ajudar, com o desejo de solucionar aquele problema, aquela solução. E teve aqui conosco recentemente a irmã Neide.
Se nós formos lembrar há meses atrás, como é que ela entrava? Ela entrava aqui numa situação deplorável, irmãos. Ela entrava aqui numa situação deplorável. Hoje ela já entra, ela já abre um sorriso, ela já manifesta, ela não fica tão inquieta, porque as situações que ela levantava, ia lá, ia cá, tomava água lá fora, ia no banheiro, andava aqui. Hoje ela já fica mais sentadinha, mais quietinha, até no próprio semblante dela já está melhorando. Então Deus está fazendo uma grande obra na vida da irmã Neide. E sabe o que eu pensei recentemente? Falei, ô Senhor, batiza a irmã Neide com o Espírito Santo, concede ela dons espirituais, muda a vida dela, faça dela uma missionária do Senhor. Ela fica pouco tempo aqui com a família dela, mas que ela vai evangelizar, usa ela com poder e com autoridade. Eu espero ver isso ainda acontecer, porque Deus tem esse poder, irmãos. Deus tem esse poder. Aqueles que são humilhados, aqueles que são largados do lado, Deus muda essa situação. Ele usa os pequeninos, usa os fracos, para confundir aqueles que se acham fortes, para confundir aqueles que se acham sábios. Queira Deus, tomara que seja no plano de Deus fazer isso com ela, porque vai ser uma alegria muito grande ver a irmã Neide aí pregando para esse Brasil, para esse mundo todo, testemunhando, falando do amor de Jesus. Então Jesus se identifica com o sofrimento humano. Ele cura as enfermidades porque Ele é misericordioso. E nós, diante dos enfermos e das necessitados, nós temos mostrado sermos compassivos, precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nossos corações sejam repletos de compaixão pelo próximo. Mas um motivo que nós precisamos orar, pedir o revestimento de poder do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, nós orar para sermos cheios com o Espírito Santo. Porque cheios com o Espírito Santo, o que é nosso, o que é nosso, o plano é tirar de lado e nos é cheio, preenchido com aquilo que é eterno, que é a presença de Deus nas nossas vidas. E nós vamos ter a sensibilidade de enxergar como Deus enxerga, porque às vezes a gente enxerga as pessoas não como seres humanos que precisam do amor de Deus. Infelizmente, ainda a gente enxerga as pessoas como parece que tem uma placa na testa da pessoa, que ele é de outra igreja, que ele é de outro segmento político. Nós precisamos enxergar as pessoas como seres humanos, como uma imagem e semelhança de Deus, que precisam ser alcançados pelo Senhor. Então, vamos nos encher do Espírito Santo, do amor de Deus. 2.2, a manifestação messiânica. Então nós vimos que a primeira razão para Jesus curar era a compaixão. Ele se movia de íntima compaixão pelas pessoas. E a outra razão para Jesus curar é a manifestação messiânica. Lucas registra que em uma de suas visitas à cidade de Jericó, Jesus teve um encontro com um mendigo cego. O relato nos revela outra razão para as curas no ministério de Jesus, a revelação da sua natureza messiânica. O título Filho de Davi, usado pelo mendigo, era uma clara alusão ao Messias prometido, como mostra outros textos bíblicos. Então, o cego, mendigo, sentado à beira do caminho, ouviu um barulho de multidão, e ele percebeu que aquela multidão, alguém começava a falar de Jesus. E aí esse cego gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando a multidão pedia para ele calar, ele clamava mais ainda. E nós precisamos perder esse medo, perder essa timidez, de independente de a gente estiver, principalmente da igreja. As nossas orações não importa que se o irmão vai entender ou não compreender. Quem precisa do milagre é você. Quem precisa do milagre, quem precisava do milagre era ele. Ele estava preocupado se a multidão e o que a multidão falou para ele. Não. Ele estava precisando do milagre, então ele tinha que clamar para o milagre. Não tinha ninguém que fosse lá e pegasse ele e levasse até Jesus. Mas Jesus parou aquela multidão, ouviu o pedido do cego e fez com que este trouxesse ele até Jesus. Então nós que precisamos do milagre, pessoas que precisam do milagre, não fiquem com
virar à sua direita e para a esquerda, não. O problema é de quem não entender. Eu preciso do milagre. Eu não vou desistir do meu milagre, não. Eu vou agarrar o anjo e vou falar, não, meu milagre, eu quero o meu milagre, em nome de Jesus. Mas às vezes não acontece, nós não alcançamos porque nós temos medo ou vergonha de clamar dentro da igreja, Jesus. Nós falamos que Jesus está no nosso meio, o Espírito Santo está no nosso meio. Eu vou ter vergonha de falar para Jesus, estou precisando, preciso do Senhor, preciso da bênção, em nome de Jesus. Então, era uma atribuição do Messias curar os doentes. Aquele texto que diz o seguinte: que o Espírito do Senhor veio sobre mim para curar os doentes, os enfermos, sarar os quebrantados de coração, apregoar o ano aceitável do Senhor e etc. Então, a unção do Espírito Santo estava sobre a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, era uma atribuição do Messias, do Salvador da humanidade, realizar curas e milagres também. E Jesus, o Messias prometido, ele realizou curas e milagres. De acordo com Mateus, o Messias tomou sobre si vicariamente as nossas doenças e as nossas enfermidades. Como diz no texto, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor pela cura espiritual, pela cura física que o Senhor tem realizado no operário das nossas vidas. O resumo desse tópico 2: uma das razões para Jesus curar era a compaixão. Tópico 3: a autoridade para curar. O objetivo desse tópico, nós já estamos terminando, vamos só mais esse outro, é analisar a autoridade de Jesus para curar. Analisar a autoridade de Jesus para curar. A autoridade para curar, a autoridade recebida. Lucas, mais do que todos os outros evangelistas, associa a pessoa do Espírito Santo ao ministério de cura de Jesus. O texto de Lucas, capítulo 5, versículo 17, diz que antes da cura do paralítico de Cafarnaum, a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. A palavra virtude do grego dinamis é a mesma usada em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o tema da nossa campanha, para se referir ao poder do Espírito Santo. Dinamis é o poder do Espírito Santo para realizar milagres. Jesus curava os enfermos porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele. Esse é um fato relevante na teologia de Lucas. Ele retrata Jesus como sendo cheio do Espírito Santo, capacitado por esse mesmo Espírito para realizar milagres e também para curar os doentes e os enfermos. Então, isso que nós estamos pedindo também, nessa campanha de oração nossa, esse revestimento de poder, esse batismo com o Espírito Santo, essa concessão de dons espirituais, há um dom espiritual chamado dons de cura, ou dom de curas. Nós estamos pedindo isso também, faz parte do pacote. A bênção de Deus para nós é grande. A bênção do Senhor para nossas vidas é muito grande. Vamos continuar perseverando, pedindo, incansavelmente, porque nós vamos receber essa capacitação sobrenatural de Deus, para Deus nos usar da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, para que o nome dele seja glorificado. A palavra dinamis ali é da raiz chamada de, mesmo prefixo, ou da raiz chamada de dinamite, que é aquela dinamite que é usada para explodir, quando vai abrir determinadas barragens ou alguma outra atividade que necessita destruir rochas, abrir estradas, usa-se muita dinamite. Então imagine só esse poder do Espírito Santo sendo liberado. Quando há uma cura, irmãos, quando há uma libertação, esse poder do Espírito Santo é liberado. Há esse dinâmico, há essa explosão, é uma explosão da glória, da virtude de Deus. E a igreja do Senhor precisa muito disso. Porque é para o nosso tempo também. É para os nossos dias também.
Foi para a geração de Pentecostes, para eles, para os filhos deles e para tantos quantos o Senhor chamar. E graças a Deus nós somos chamados por Deus para esse ministério, para esse tempo de graça e de vida. Então, sobre a vida de Jesus havia a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo do Senhor para curar. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, é o texto que diz que ele foi cheio, depois do batismo, que desceu o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, que se ouviu uma voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado, em quem tenho comprazido." O capítulo 1 diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então vamos nos encher da graça e da virtude do Senhor. Então Jesus, ele recebeu a autoridade para curar. A autoridade delegada. Se por um lado Jesus é capacitado pelo Espírito Santo para realizar milagres, por outro, ele dá esse mesmo poder aos seus discípulos. É aquele versículo antes dele subir aos céus, que ele concede, na grande comissão, ele comissiona os seus discípulos a fazerem isso. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo em meu nome. No nome de Jesus falarão novas línguas, expulsarão demônios, e se beberem com alguma coisa mortífera, nenhum mal vai lhes acontecer, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o Senhor Jesus, ele delegou essa autoridade para a igreja. Aquilo que Jesus realizava, que realizou e realiza até hoje, ele utiliza a igreja, o corpo de Cristo, para realizar estes milagres e maravilhas, sinais e prodígios, no poder e na autoridade do nome dele, na virtude do Espírito Santo. Tendo o Mestre convocado os 12, concedeu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aquilo que Jesus começou a fazer pelo poder do Espírito Santo teria continuidade através de seus seguidores. O Senhor delegou à igreja o mesmo poder que estava sobre si. Dessa forma, a igreja estaria capacitada a cumprir a sua missão. Quando a igreja negligencia a terceira pessoa da Trindade, perde não somente o seu foco, mas também a sua identidade. Então nós não podemos negligenciar o Espírito Santo de forma alguma. É sempre convidando o Espírito Santo a estar conosco, é louvando a Deus, é exaltando o nome do Senhor, é não entristecendo o Espírito Santo, é reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas e pedir para Ele estar continuamente em nosso meio, continuamente sobre as nossas vidas, é nos enchendo da presença dEle, na oração, na consagração, no jejum, na leitura e meditação da palavra de Deus e na demonstração de amor ao próximo, de uns para com os outros. Então, a autoridade delegada. O resumo: Jesus tinha autoridade para curar os enfermos e libertar os oprimidos, louvado seja Deus. E o último tópico, que é a redenção do nosso corpo, o objetivo é específico: ressaltar a redenção do nosso corpo, a redenção presente e a redenção futura. A redenção do nosso corpo, o reino presente. Jesus não apenas demonstrou
curou os enfermos, Ele expulsou demônios, Ele realizou milagres, maravilhas, sinais e prodígios, e o reino de Deus está presente ainda hoje, porque se não estivesse presente, não haveria curas, não haveria libertação, não haveria salvação, não haveria perdão de pecados, não haveria tantas coisas lindas e maravilhosas que nós temos contemplado no seio da igreja, no meio da igreja e através da igreja do Senhor. Então o reino de Deus está presente, o reino de Deus está presente em nosso meio, está presente em cada um de nós, porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é alegria, é gozo, é paz no Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós, está nas nossas vidas. Nós temos o reino de Deus em nós. O Senhor governa as nossas vidas, o Senhor governa em nós. Nosso supremo governante é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os homens acreditam em governantes humanos, que os governantes humanos vão solucionar os seus problemas. Mas nós sabemos que a solução para toda a humanidade, o único governo perfeito e justo é o do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando Ele estabelecer o reino milenial, que Ele governará aqui durante 1000 anos, a humanidade presente que estiver viva na época vai contemplar o que é um governante verdadeiro. Um verdadeiro governante, que governa com justiça, que governa com amor e que governa fazendo bem a todas as pessoas e não somente um determinado grupo político que segue ele. O reino futuro. Se por um lado temos o reino de Deus em seu aspecto presente, por outro temos o seu aspecto futuro. Como vimos, as curas dos doentes e a ressurreição dos mortos, registradas nos evangelhos, demonstravam a realidade presente do reino. Mas a realidade do reino não foi manifesta em sua totalidade. Pessoas continuam ainda lutando com doenças e mesmo aqueles que foram ressuscitados por Cristo morreram posteriormente. O reino, em sua plenitude, só se consumará na segunda vinda de nosso Senhor, quando teremos a redenção do nosso corpo e nunca mais haverá morte. Então, o reino presente está presente, porque nós vemos os sinais, maravilhas e prodígios sendo realizados pelo Senhor, mas o reino futuro é quando haverá completamente ou totalmente a redenção do corpo. Quando aqueles que estiverem vivos com a volta do Senhor Jesus nas nuvens receberão um corpo glorificado, aqueles que estiverem vivos. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, receberão um corpo glorificado também, transformado também, e nós subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares, que é o arrebatamento da igreja. É algo lindo e maravilhoso, quando nós estivermos com o nosso Senhor, quando nós sairmos aqui dessa terra, raptados, capturados pelo Senhor. Os que estiverem vivos receberão um corpo glorificado, e os que morreram ressuscitarão e receberão um corpo de glória também, e encontrarão com o Senhor nos ares, onde não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, nem lágrima, nada de unir, porque nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Então, resumo final: um dia Jesus vai redimir o nosso corpo e não estaremos mais sujeitos às enfermidades e à morte. O reino em sua plenitude só se consumará na segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o reino só se consumará com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Enquanto isso, o nosso corpo ainda estará sujeito às questões aqui da terra. Nós, servos e servos do Senhor, sabemos muito bem que em determinado momento nós somos acometidos de doenças, nós somos acometidos de enfermidades. E se o Senhor Jesus querer nos curar, bem, aleluia. Se Ele não querer nos curar ou não for da graça de nós recebermos a cura, amém, aleluia, nós não vamos deixar de adorar e de servir o Senhor por causa disso.
porque nós sabemos que nós já temos a cura perfeita, que é a cura da nossa alma, que nosso corpo perece aqui na terra, mas aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão com o Senhor Jesus Cristo, ressuscitarão e receberão um corpo de glória. É melhor sofrer as intempéries aqui dessa terra, gripes, resfriados, determinadas doenças e enfermidades, mas receber a cura da sua alma. Como a diaconisa Maria José falou aqui nesta manhã, muitos têm buscado o Senhor somente pela sua cura física, mas a maior cura que Ele quer operar na vida de toda a humanidade é a cura da alma da humanidade. O que adianta você receber somente a sua cura física do seu corpo aqui e não receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e não receber a sua cura para a eternidade? Portanto, que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor, buscamos cada vez mais do Senhor. É promessa de Deus, é promessa do Senhor as curas, mas nós sabemos e entendemos que o que mais importante para nós é a cura da nossa alma em Cristo Jesus. Então um dia Jesus vai redimir o nosso corpo e não estaremos mais sujeitos às enfermidades e à morte. O reino em sua plenitude só se consumará na segunda vinda de nosso Senhor. A conclusão: ao curar os doentes e dar vida aos mortos, o Senhor Jesus mostrou o seu poder sobre o pecado e suas consequências. As pessoas que presenciavam o Filho do Homem realizar sinais e maravilhas exclamavam admiradas: Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7, versículo 16. Deus visitou um povo esquecido, sofredor, carente, oprimido e sem esperanças. Sim, o Verbo havia se tornado carne para participar dos sofrimentos humanos. Ele tem poder para curar as doenças físicas e espirituais da humanidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso, irmãos. Deus continue nos abençoando, derramando da sua graça cada vez mais sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus nesta manhã pela vida do cooperador Paulo, da cooperadora Tereza, da irmã Elisama, da irmã Eliette, da irmã Eveline, da diaconisa Maria José. Deus continue abençoando vocês, a vida de vocês cada vez mais em Cristo Jesus, e que a graça, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja continuamente sobre as nossas vidas, fazendo aquilo que Deus ordenou para a gente fazer. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã também, eu quero agradecer pela vida da diretora Margarida, lá da escola Tranquilino, Escola Municipal Tranquilino, que nos forneceu